Fala pessoal, bom dia. Quem está falando aqui é o professor Emerson, né? E hoje eu estarei dando continuidade ao nosso PET de matemática. Agora a gente vai continuar falando de geometria, né? Só que agora a gente vai falar sobre círculo e polígono regular, beleza? Primeiramente, né? O círculo ele é uma curva no plano formada por todos os pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto fixo do plano. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. E qualquer segmento de reta que se une nesse ponto fixo, né, pessoal, a qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. Então, portanto, o tamanho de um segmento que seja raio da circunferência tem comprimento igual à distância de um ponto fixo utilizado para caracterizar a circunferência. E o círculo é a região do plano delimitado por uma circunferência, incluindo a própria circunferência. Para os seus exemplos aqui, pessoal, ó, o primeiro ali é uma circunferência de centro O e o raio OA, beleza? O círculo ele vai ser tudo, vai ser a circunferência, né, que é só a borda de fora, e a parte interna. Dessa mesma forma, centro O e raio OA. Na circunferência e no círculo, pessoal, a gente também tem uma medida que é muito importante, que é o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o nosso diâmetro da circunferência do círculo vão ser OA vezes 2, beleza? Continuando aqui, agora eu vou falar um pouco da área do círculo e perímetro da circunferência. Né? A área do círculo, né, pessoal, é diretamente proporcional à medida do raio. Então, se o raio aumenta, a área aumenta. Se o raio diminui, a área diminui. E o raio, né, que é a distância entre o centro do círculo e um ponto qualquer da circunferência desse círculo. E para a gente calcular a área, né, de qualquer círculo, a gente utiliza uma expressão matemática que é relacionada à medida do raio a um número irracional que vale aproximadamente 3,1415 e por aí vai, que é representado pela letra grega, que é o π, pessoal. A gente sempre, quando a gente for trabalhar com um círculo, a gente vai ter esse π aí para a gente estar trabalhando. Geralmente a gente utiliza, né, 3,14, no máximo aí 3,1415 com 4 casas decimais. E tem alguns livros, né, alguns exercícios que vão arredondar esse π para 3, beleza? Então a gente tem a área do círculo, né, valendo esse número π vezes o nosso raio ao quadrado, beleza? O nosso diâmetro, né, que é qualquer segmento de reta com extremidades em 2 pontos da circunferência do círculo, que passe pelo centro do círculo, e o tamanho do diâmetro é sempre igual ao dobro do tamanho do raio. Então a gente tem que o diâmetro é 2 vezes o raio. E para a gente calcular o perímetro da circunferência, né, a gente basta multiplicar o nosso diâmetro pelo π. Então o nosso perímetro é 2 vezes o raio vezes o π. Ou 2πr, né, que a gente quer 2 vezes o π vezes o raio. Como a gente tem uma multiplicação, a ordem dos fatores aí não vai interferir em nada. E o nosso número π, pessoal, é o resultado da divisão do perímetro pelo diâmetro do círculo. Beleza? Agora a gente vai ver um pouco de polígono regular inscrito ou circunscrito, né, na circunferência. E a gente tem que todo polígono regular pode ser circunscrito ou inscrito em uma circunferência. O polígono circunscrito a uma circunferência possui todos os seus lados tangenciando a circunferência. Nesse caso, também a gente pode dizer, né, que a circunferência está inscrita nesse polígono. O apótemo de um polígono regular é o segmento de reta que tem extremidades no centro do polígono e no ponto médio de um de seus lados, sendo perpendicular a esse lado, pessoal. Perpendicular, vocês lembram, né, que ele forma um ângulo de 90 graus, beleza? Portanto, o apótemo de um polígono regular coincide com o raio da circunferência que está inscrita nesse polígono. E o polígono é dito inscrito em uma circunferência quando todos os seus vértices pertencem a essa circunferência. Vou dar os exemplos aqui, pessoal. Ó, na figura 1, a gente tem um triângulo equilátero circunscrito na circunferência, ou seja, a nossa circunferência está dentro do nosso triângulo, certo? Então, sempre nessa figura, o apótemo da nossa figura vai ser sempre a medida do raio. Nesse caso aí, vai ser 4 centímetros, beleza? E na nossa figura 2, a gente tem um triângulo equilátero inscrito
né, na nossa circunferência, certo? Então, o nosso polígono, o nosso triângulo, está dentro da nossa circunferência, certo? E para a gente calcular o apótema dessa figura 2, né, vai ser o nosso segmento A, que a gente vai encontrar através do teorema de Pitágoras. Nesse caso aí eu coloquei r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que o r vai ser o nosso raio da circunferência, o nosso a, o apótemo que a gente quer encontrar, e o nosso b vai ser o lado da nossa figura inscrita, né, dividido por 2. Então, se o lado da nossa figura aí está valendo 4, o lado dela, que a gente vai usar o nosso b no caso, vai valer 2, beleza? Continuando aqui, pessoal, agora a gente vai ter as atividades do PET. Né? E o nosso número 1, ele explica um pouco aí do que eu já falei do pi, né? Do arredondamento que o pessoal utiliza. E ele fala que uma praça, né, vai ser construída como área de lazer. E o projeto apresenta o formato de um círculo de diâmetro igual a 18 centímetros. Então, se a gente tem o diâmetro valendo 18, a gente tem o raio valendo 9, certo? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Nesse caso aí, ele pediu para a gente usar, né, tanto o raio valendo 3, não, tanto o π valendo 3, tanto o π valendo 3,14159, né, para responder as questões abaixo. E a gente sabe, né, que a nossa área vale π vezes r ao quadrado e um perímetro 2π vezes o raio, beleza? A gente tem essas letras aí para a gente estar respondendo. Letra A pede a área, letra B pede um tubo que vai ser colocado, a letra C pede para calcular a área novamente, e nisso aí vocês vão respondendo essas questões aí, pessoal, de acordo com o que eu falei, utilizando a área e perímetro, utilizando o nosso π valendo 3 e o nosso π valendo 3,14159, beleza? Bem tranquilo. Nosso número 2, pessoal, ele traz aí 5 figuras, né, que estão 5 polígonos que estão inscritos na nossa circunferência, né? E o que vocês vão fazer? Na primeira linha, em cima de cada figura, tem um retângulo. Vocês vão colocar o nome de cada figura. Porque como as figuras têm quantidade de lados diferente, né? A gente tem figuras de 3, de 4, de 5, de 6 e de 10 lados. Então nisso aí vocês conseguem estar escrevendo o nome específico de cada figura, beleza? Ele pede também, né, para vocês compararem o número de lados de cada polígono com a medida do apótemo. Aí, nesse caso, o nosso apótemo aí, né, ele é perpendicular ao lado da nossa figura inscrita e forma um triângulo retângulo. Como eu já expliquei anteriormente, né, vocês vão calcular aí utilizando o teorema de Pitágoras, beleza? Aí a fórmula tá alguns slides para trás aí, beleza? E por final vocês vão comparar a área de cada círculo e o comprimento de cada círculo, beleza? A área vocês vão utilizar aí a medida do raio do π como 3, né? Que o exercício propõe. E fica muito tranquilo aí. Tudo bem, pessoal? E o nosso número 3, né, mostra que a gente tem uma figura, né, e pergunta se o polígono está inscrito ou circunscrito. Aí vocês vão responder essa pergunta. Ele dá algumas afirmações, né, pessoal, sobre o tamanho de lado. Vão perguntar qual que é o nome do polígono, né, que está escrito ou circunscrito. Vão pedir para você desenhar o apótema e o raio e eles vão pedir para você comparar essa medida. A soma dos ângulos internos, né, pessoal? Aí eu deixei aí a fórmula abaixo, né, que a soma dos ângulos internos é n menos 2 que multiplica 180 graus, e esse n é o nosso número de lados, tá? E a soma dos ângulos externos do nosso polígono é sempre 360 graus, beleza? Aí vocês vão dividir pela quantidade de ângulos externos e você tem a medida de cada um, beleza? E pergunta no final aí quantas diagonais possui esse polígono. Pessoal, é isso, né? Qualquer dúvida ou problema que vocês tiverem, pode estar entrando em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente está inteiramente à disposição para estar ajudando vocês.
Compartilhem com seus amigos o vídeo, curtam aí, se inscrevam no canal que sempre a gente vai estar trazendo mais vídeos sobre o PET. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.